Caveira concurseiro do meu Brasil, aqui é o professor Catalano de volta aqui na plataforma Cataflix, rumo à sua aprovação no concurso público, né? Essa aula, nossa aula número 1 sobre história da região amazônica, né? E por sua vez, a gente vai ter que ver a história do Brasil, a história do mundo, a história da América Latina, tudo aqui na plataforma Cataflix, visando a sua aprovação no concurso público. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Eu já fui aluno lá da 8ª série, lá do 2º grau, matéria de história. Pô, história é muito número, professor, é muito nome, né? É muito local, muita referência geográfica. Mas eu vou dar uma dica aqui para você que nos acompanha aí no Cataflix, no canal do YouTube também. Lembre-se que eu sou professor de Direito Penal, e para você que já foi ou vai ser o meu aluno de penal, aí fica aquele macete que eu sempre dou para meus alunos de Direito. No Direito Penal eu falo que são 3 tijolinhos, né? Que seria o quê? Conceito de crime, que seria material, formal e analítico, né? O analítico é fundamental, a gente discute dentro do processo e ele tem seus elementos. Quais são os elementos do crime no conceito analítico? Fato típico, antijurídico e culpabilidade. O fato típico, eu sempre falo para meus alunos que ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Para você passar na sua prova. E vamos fazer assim, ó, uma correlação com a história. Só que aqui a gente não vai estudar o fato típico, a gente vai estudar o fato histórico. Muito mais fácil do que você decorar uma infinidade de nome, localização, evento, você entendeu? Senão você vai pirar o cabeção. Vamos devagarzinho, tá? Conhecimento, eu sempre falo para os alunos, conhecimento não entra de uma vez. Conhecimento tem que ser introduzido devagarzinho, tá? Não pode entrar de uma vez só. Então vamos lá, devagarzinho, pessoal. Olha lá, fato típico. O fato típico, ele tem aqueles elementos dele, né? Conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Pô, professor, é história ou é direito penal? Calma, gafanhoto, você vai ser meu aluno de penal, tu vai ver como é que você vai fechar a tua prova de penal. Mas vamos voltar aqui para a história. Eu falei para vocês que uma das grandes dificuldades de aprender história é a questão de decorar data, decorar nome e local, né? Então nós vamos trabalhar assim, ó, vamos dividir a história em períodos, né? Períodos que nós vamos retratar um determinado momento do fato, né? O fato, nada mais, nada menos, é a historinha. Eu sempre falo isso lá no penal. O fato típico é a historinha está no comando da questão. Na prova de história, o fato histórico vai estar no comando da questão. Então você precisa se encontrar, você precisa se localizar. Nas minhas aulas de geografia, né? Geografia de Roraima, geografia do Amazonas, geografia do Brasil, tá? Eu sempre digo que a primeira coisa que você tem que fazer na sua prova é se localizar. Então não tem como você se localizar se você não traçar o planinho cartesiano, né? Leste, oeste, norte, sul. Assistindo minhas aulas você vai ver o quanto isso aqui é importante. Então vamos lá, professor. Ok, já vamos localizar. Europa, tá aqui a Europa. Europa tá aqui. Ah, ok, África. A África tá aqui. Já estamos localizando. A Ásia está mais aqui para o Oriente. Leste é Oriente. Está aqui. E aqui, professor, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas nem sempre essa região do Oeste, né? O pessoal acreditava até certo pouco tempo que a Terra era plana, né? O planismo, né? Que a Terra dava, o Sol dava volta na Terra e não a Terra dava volta no Sol, né? Então nós fomos colonizados por esse grupo aqui de europeu, por isso que nós fomos colonizados numa visão que nós chamamos de eurocentrismo, né? Ou seja, o que é verdade para nós era a verdade da Europa, né? Então, no fato histórico, vamos começar assim, antes de 1500, né? Antes do século XV. Vamos começar a nossa história com o século XV. Né? Então, momento histórico, né? Fato histórico. O que aconteceu de fato histórico no século XV, que é importante e relevante para a nossa Amazônia? Agora o planinho cartesiano não é mais o planeta Terra, vai ser a nossa região amazônica, né? De leste para oeste, estado do Amazonas,
aqui Amapá, aqui Pará, né? Aqui Mato Grosso, aqui Rondônia, aqui Acre, aqui Peru, aqui Colômbia, aqui Venezuela, né? E aqui em cima Roraima. Pronto. O nosso planinho cartesiano não é mais América, né? O nosso planinho cartesiano agora virou a nossa Amazônia, tá? Então por isso que é fundamental se encontrar, se localizar. Então vamos lá, vamos falar de fato histórico. O que aconteceu de fato histórico entre 1401 e 1500? De 1401 a 1500 é o nosso século XV. O que aconteceu aqui de relevante para a Amazônia e para o Brasil? Bom, o único fato histórico relevante foi em 1492, quando o navegador italiano, né, o descobridor das Américas, o nosso descobridor da América, pelo menos na visão do europeu, ele navegou de leste para oeste e encontrou a América Central. Cristóvão Colombo saiu da Espanha com 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria, e navegou de leste para oeste até encontrar a América Central. Então esse é o fato histórico que deu início à ocupação, conquista, colonização, vai depender do ponto de vista que você queira entender. Descobrimento, colonização, ocupação, invasão, subjunção dos povos da América do Sul, do Centro e do Norte, tá ok? Destruição mesmo. Então, uma visão do europeu. Foi descoberto e iniciou a colonização. Colonização uma ova, exploração, né? Saque, destruição, na visão de quem estava aqui do Amero-Índio, ok? Então, no século XV, 1492, Colombo vai descobrir as Américas. Isso é relevante para o Brasil? O professor, o Brasil foi descoberto em 1500, no último ano do século XV. Descoberto uma ova, né? Pedro Álvares Cabral, ele veio, tomou posse no nome do rei de Portugal. Então, em 1492, após Colombo descobrir a América, evidentemente que eles viram que era um continente enorme, e as duas grandes nações que navegaram naquela época era quem? Foi Portugal e Espanha. E lá no ano de 1494, eles firmaram um tratado entre eles, que era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi firmado na ilha de Cabo Verde, que dizia que 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, tudo que viesse a ser encontrado pertenceria a Portugal. E isso vai dar, agora o nosso mapinha vira o Brasil, isso vai dar só a costa do Oceano Atlântico, que é onde formou as capitanias hereditárias, né? Os capitães donatários, né? Que eram 15 capitanias doadas para 12 capitães donatários aqui só na costa, que correspondia hoje a 1/3 do território brasileiro. E toda a Amazônia e Brasil Central pertencia à Espanha. Então o Tratado de Tordesilhas é o fato histórico do século XV. Teve outros fatos, professor? Teve muitos fatos, mas o mais importante é esse. Descobrimento da América por Colombo, Tratado de Tordesilhas que dividia o mundo entre essas duas grandes potências, tanto é que em 1499, Vicente Pinzon, ele passou na foz do rio Amazonas, né? Ele bebeu a água do rio Amazonas, uma água doce, e até falou, né? Deu o nome lá de Rio Madre de Dio de Água Doce, né? Então, Vicente de Pinzon, 1499. Por que ele não tomou posse, professor? Bom, não tomou posse porque tinha o Tratado de Tordesilhas e ali estava no limite, pelo menos a foz do rio Amazonas, que pertencia a Portugal. Então, esse é o fato histórico do século XV. Ok, pessoal? Agora, vamos lá. O século XVI, né? O século XVI é importante você localizar o ano. Falei para vocês que é século, é período. Não vamos detalhar tudinho aqui, senão você vai pirar o cabeção. Então, vai de 1501 a 1600. Né? Esse aqui vai ser o século XVI. Século XVI. O último ano diz o século, tá? Menos agora, né? Porque agora é 2021, né? A gente está aqui, ó. Que século nós estamos? Nós estamos no século XXI. Não é século XXI, o Reginaldo? Tá aí. Mas vamos lá.
1501 a 1600, 16, século 16. O que ocorreu, senhores? O que é que ocorreu relacionado a fato histórico no século 16? Bom, a primeira expedição que adentrou na região amazônica, ela não veio do leste, ela veio do oeste, né? E o primeiro europeu a navegar o rio Amazonas foi Francisco de Orellana, que ele veio em busca, né, do Eldorado, a famosa cidade de Eldorado. Ele se encontrava em Quito, lá no Equador, foi ao Peru, encontrou a nascente do rio Amazonas, construiu um barco e ele navegou da nascente para a foz. Então a primeira expedição que vai ocorrer na região amazônica é no ano de 1540, século 16. Personagem, Francisco de Orellana. O que você tem que observar no fato histórico? Localização, né? O personagem que participou daquela história, daquele momento, tá? É simples. Então lá, século XVI, primeira navegação na região amazônica. Qual o personagem? Francisco de Orellana. Qual era o país que mandou a expedição? Espanha. O que é que ele veio em busca? Ele veio em busca do Eldorado. O que é a lenda do Eldorado? Uma cidade onde tudo era de ouro. E onde fica ela? Isso aí está lá na minha aula de história de Roraima. O Eldorado fica aqui em Roraima, né? Então vocês podem vir para cá, tá ok? Mas voltando aqui, foi ele que batizou o rio de nome de Amazonas, Rio Amazonas. E também batizou o Rio Negro, né? E por que ele batizou de Rio Amazonas? É porque a maconha que ele estava trazendo lá do Peru, né? Porque estava lá no Peru, e provavelmente as ervas que ele tinha fumado deve ter desvirtuado, né? Deve ter visto miragem, né? E qual miragem que ele viu, professor? Ah, ele viu umas loiras altas, bonitas, né? Guerreando que nem homem montado em cavalo. Pô, pessoal, na América do Sul não tem cavalo. O cavalo foi trazido pelos europeus. Então imagina se o cara estava alucinando ou não estava alucinando. E aí ele pegou e batizou e falou assim, as Amazonas, Amazonas. Aí ficou Rio Amazonas. Fato histórico, Francisco de Orellana, busca do Eldorado, motivo da Amazonas, noia. Não, peraí, corta isso aí, noia não. Tá, é brincadeira, pessoal. Mas a gente não sabe, né? Os caras saíram do Peru e vieram descendo até alcançar a foz do Rio Amazonas. Devia estar muito doido para ver loiras altas, bonitas, montado em cavalo e peleando que nem homem, né? Que é a lenda lá da Mulher Maravilha, tá? Vamos voltar aqui então, 1540. Tá, mas qual foi o primeiro português que navegou o Rio Amazonas? Bom, isso aí fica para a próxima aula, que a próxima aula vai ser o século 17. Outro fato histórico que aconteceu aqui, que você deve questionar, professor, se toda a América Central e Amazônia era da Espanha, e nós estava restrito ali, ó, ali no litoral, né? Não conseguia avançar, por que não avançava? Tinha o Tratado de Tordesilhas, pouco colono queria vir, né? Os 30 primeiros anos de exploração aqui foi o extrativismo, né? Foi o extrativismo vegetal. Enquanto lá no Peru, né, enquanto lá no Chile, lá na Colômbia, na costa do Pacífico, né, do Oceano Pacífico, a Espanha encontrou os Incas tá cheio de ouro. Eu até brinco com meus alunos, tu imagina os espanhóis chegando lá na região do Peru e foi recebido pelos índios, a gente estava com cocá de ouro, colar de ouro, brinco de ouro para tudo quanto é lado. Os espanhóis naquela época adoravam ouro, né? E aí eles começaram a conquista, né? Lá foi conquista, tiveram que guerrear lá contra os Incas para tomar o Império Inca e conquistar toda a região do Império dos Incas, né? Mas lá tinha ouro, motivou, foi muito soldado para lá. Aqui, pessoal, aqui foi diferente. Aqui, quando os portugueses chegaram na costa do Brasil, eles foram muito bem recebidos pelos indígenas. Tanto é que o rei denominou eles de gentil. Né? Quem era o gentil? Você pode ver na tua prova, os gentis. Quem eram os gentis? Os gentis eram os índios, né? Os actones, os silvícolas, tudo sinônimo, né? Índio, né? Ah, Índia é pejorativo, né? Porque diz que Cabral estava indo para a Índia e os europeus denominou eles de índio. Mas não é nada disso, é actone, silvícola, e o rei denominou eles de gentil. Então eles foram muito bem recebidos. Só que quando os portugueses olharam para eles, o que é que tinha, né? Não tinha colar de ouro, não tinha cocal de ouro, era pena, um brinquinho de pena,
tal, eles nu, né? Assim como nós viemos na terra. E aí o português perguntou para eles, pô, será que aqui não tem nada, não tem ouro, não tem pedra preciosa, não tem nada para nós? O que vocês têm aqui para nós, né? Aí o indinho lá, potiguara, né, pegou o português pela mão e levou o português para o mato. E chegando lá no mato, aí eu pergunto para vocês, o que é que o índio gentil mostrou para o português? O que mostrou, Reginaldo? O pau! Ô professor, pô, que sacanagem é essa? É, pessoal, o índio mostrou para o português o pau. Mas que pau, porra? O pau Brasil, né? Então aí começa a nossa primeira atividade econômica. Então isso vai ser uma dificuldade. Nessa primeira exploração, devido à pouca riqueza, e a primeira riqueza que vai ser explorada, né? Aqui no Brasil vai ser o pau-brasil. Quem veio explorar? Bom, os portugueses, os franceses também veio explorar. Os holandeses também tentaram invadir a costa nordeste, né? Todo mundo interessado no pau-brasil, porque é com ele que saiu uma tinta vermelha e para atingir os tecidos que eram feitos lá na Europa, tá, ok? Tinha muito valor comercial. Isso aconteceu aqui, ó, né? De 1500, 1530, no século XVI, começa a nossa primeira atividade econômica, que é o pau-brasil, tá? Aí vem a pergunta, por que então os portugueses não entraram? Não entraram porque tinha o Tratado de Tordesilhas. Mas teve que ter um fato histórico que mudou. Qual foi o fato histórico que mudou? Aí o fato histórico que mudou foi o ano de 1580, né? Quando o último da dinastia de Aves, né? Dinastia de Aves, tá? Morreu. E o cara era solteiro, não deixou filho, e aí foi guerrear lá no Marrocos e morreu, e aí não tinha herdeiro. Aí o rei Dom Felipe, lá segundo da Espanha, Dom Felipe I ficou chamado em Portugal, ele pega e reivindica a coroa portuguesa. E esse momento histórico vai ser chamado de União Ibérica. Ah, professor, o que é a União Ibérica, né? É a união da coroa de Espanha com Portugal. Ah, por que aconteceu isso? Porque o último da dinastia de Aves morreu, ficou sem herdeiro, sem descendente, e aí o rei Dom Felipe, que era neto do último rei, né, pegou e reivindicou a coroa. Então esse período ficou conhecido como União Ibérica. Agora sim, pessoal, com a União Ibérica, que iniciou no século XVI, tá, em 1580, e vai acabar em 1640, mas aí já vai ser século XVII, aí começam as primeiras explorações para a região central e região amazônica, que aí vai ser assunto da próxima aula, né? Vamos falar especificamente do bandeirismo e das entradas, né? Bandeirismo, as bandeiras que eram particular, e as entradas que era financiado com dinheiro público, né? Financiado pelos governantes. Como é um assunto mais extenso, nós vamos tratar esse assunto na próxima aula. Mantém, caveira, sangue no olho, caneta na caveira, rumo à sua aprovação.